Nem toda pessoa que tem obesidade tem compulsão alimentar. Assim como nem toda pessoa que tem compulsão alimentar tem obesidade. E qual é a diferença de tudo isso, né? A compulsão alimentar, ela é uma dificuldade do nosso cérebro em controlar esse impulso do comer. Então, está muito relacionado a uma ansiedade antecipatória pela busca da comida como fonte de prazer, e por isso vem os gatilhos, né? E a partir disso, a pessoa fica, muitas vezes, o dia todo pensando em qual vai ser esse momento que ela vai conseguir comer essa quantidade exagerada de comida, como sendo muitas vezes a única parte do dia dela que vai ser o descanso, o alívio e aquele momento de prazer, né? Exatamente. Então, por isso que a compulsão alimentar vem na psiquiatria como sendo um mesmo sistema que acontece no cérebro de pessoas que têm transtorno de dependência de outras drogas. Sim. Então, uma vontade muito intensa, exagerada de comer. Então, ela vai e come quantidades enormes, muito diferente de alguém que vai a uma festa e come um pouco a mais. Então, não é só um comer exagerado. Tá influenciando nisso essa quantidade, uma voracidade. Então, num curto período de tempo, a pessoa come várias barras de chocolate, vários sanduíches, e isso não tem fim. Até o momento em que ela já está ali passando mal, não está conseguindo mais, e às vezes mesmo assim continua. Então tem muita vergonha envolvida, ela se sente muito culpada, vem uma crítica muito grande depois disso, né? Além disso, ela sempre quer fazer isso escondido, justamente por conta dessa culpa. E é importante a gente saber que tem que ter uma frequência, né? Então, toda semana, por pelo menos alguns meses, para a gente perceber, não, essa pessoa está tendo um prejuízo bem importante em várias áreas da vida, porque daí ela começa a se isolar, ela é chamada para ir para um almoço, para um café, e aí ela fica com vergonha, porque ela sabe que ela não tem o controle. Então, a grande chave disso é a pessoa sentir que ela perdeu o controle a respeito desse comportamento alimentar. Então você traz, Carol, que alguns dos prejuízos funcionais para essa pessoa são prejuízos também de se socializar, né? Também afeta aí o trabalho da pessoa, outros ambientes em que ela esteja. Quais Com são certeza. Os prejuízos? No trabalho também, ela pode perder a concentração, tanto pela questão do pensar no momento que ela vai comer, o que ela vai comer, ou o contrário também, de ficar ali tentando mentalizar que ela não pode comer, que ela não pode pensar em comida. E esse é um outro ponto bem importante do comportamento alimentar. São momentos de muita impulsividade e depois vem com uma tentativa de compensar um momento de restrição alimentar bem Muito importante, grande, né? Então, nesse ponto, vem uma grande importância da nutrição, né, Mona Lisa? Sim, é verdade. A nutrição, ela vem, né, como eu trabalho com o paciente, é sempre mostrando essa paciente se olhar com carinho, primeiramente, porque se a gente não se olha com carinho, a gente também não se alimenta com carinho. Então, olhar para aquele prato sem o foco de, eu preciso parar com isso, mas sim com mudanças de pequenos hábitos, começar a entender o porquê que eu faço o que eu faço, e tentar junto com a paciente mostrar o porquê que ela faz o que ela faz, como ela pode se alimentar de uma maneira prazerosa, que dê prazer para ela, mas também que não prejudique a saúde no todo.
né? Então, como que eu posso começar a diminuir esse exagero, né? Que acontece realmente um exagero, uma culpa. E um dos focos que eu sempre faço é que ela não precisa se sentir culpada por isso, porque estamos em um processo, aprendendo a se realimentar, né? Então, isso é importante, focar no que essa paciente precisa primeiro alimentar o emocional. Eu trabalho muito com isso, então a psicóloga é essencial nessa parte, né, junto com o nutricionista, com o psiquiatra, e é um trabalho que precisa ser em conjunto. Então, a minha parte é mostrar que tá tudo bem, mas que a gente precisa voltar a aprender a se alimentar adequadamente, né, e sem tirar o prazer da alimentação, sem que aquilo fique maçante. Então, essa parte da psicóloga também é extremamente importante para a gente entender o que vem acontecendo lá por trás dessa alimentação exagerada. Sim, então no âmbito da psicologia, a gente está pensando no porquê, no que está por trás desse comer. Então, é um comer também emocional, é um comer que tem um porquê. E esse comer, ele passa também na minha constituição, qual é a minha história, o que eu vivi, o que eu estou tentando compensar ali com aquela comida. E às vezes a gente não faz de forma consciente, né? A gente simplesmente tem comportamentos, pensamentos que a gente nem sabe por que eles estão ali. Por que estão aqueles pensamentos de eu tenho que comer escondida, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar? Parece que a pessoa quer tirar uma angústia dentro dela, né? Como se fosse aquela capa do Homem-Aranha, aquela capa preta, né? Que quer tirar, quer se livrar daquilo de alguma forma. Então, a comida, ela acaba sendo essa válvula de escape. Mas o grande problema é que às vezes a pessoa tenta... Então não vou comer, né? Então ela tem ali algumas estratégias que às vezes não pela terapia, mas ela tenta sozinha, né? E às vezes não consegue, então vou deixar de comer, vou ter outras estratégias, e ela pode estar não tratando a real causa dela, que é essa angústia que nunca passa às vezes. E nunca é sobre, né, aproveitando esse gatilho, nunca é sobre apenas a alimentação, né, não é sobre a alimentação em si. Então, o que muitas das pacientes fazem, né, chegam no consultório depois de terem tentado retirar tudo da alimentação, então piora essa compulsão. Né? Um exemplo, doce. Sempre digo que quando a gente tem vontade do doce, a gente não retira ele, e sim observa o que está acontecendo. Eu tenho vontade, é uma fome emocional, então respira, para, e não é esse doce que eu tenho vontade de comer. Então vamos supor um brigadeiro que todo mundo ama. Por que não comer aquele simples brigadeiro? Talvez saciar a fome emocional, mas também parar e sentir, bom, o que esse brigadeiro me trouxe de sentimentos? Eu acho que a nutrição que eu gosto, que eu admiro, é essa de a gente trazer o sentimento junto, o que está me causando, aí sim começar a reorganizar a nossa alimentação. Então, acho que esse é o essencial, né? Então, acho que é bem importante mesmo. E o que você está falando aqui também remete a estratégias da TCC, muito trabalhadas para essa parte da regulação emocional, que são estratégias de mindfulness, que a gente procura trabalhar com o paciente o viver o aqui e agora. Eu não vou fugir das minhas emoções, mas eu vou aprender a entendê-las. Primeiramente, né, vou tentar entender, identificar quais são as emoções que passam aqui por mim, sem julgamento, porque muitas vezes a gente está se julgando e criando as nossas estratégias de autossabotagem. Então, o aqui e agora, viver no presente, não ansioso com o que está por acontecer, nem totalmente culpado por tudo que aconteceu no meu passado, por culpa de fulano, por culpa do meu pai, da minha mãe, enfim. Então, por alguns culpados, a gente não vai trabalhar dessa forma, a gente vai pensar no nosso aqui e agora, como eu posso lidar com as minhas emoções e também
Outra estratégia também utilizada é a tolerância às incertezas e a tolerância ao mal-estar. Então, como é para mim tolerar aquele mal-estar? Será que realmente eu não consigo sentir uma ansiedade por 1 minuto? Será que eu já tenho que resolver com a comida? Então a gente vai trabalhando ali, reduzindo aquele tempo ali da incerteza, mas a pessoa vai precisar se expor às situações para ela enfrentar, né? Conhecendo o seu inimigo, ela vai enfrentar aquele inimigo de frente. E ela vai saber quais são as estratégias a serem adotadas. E não será a fuga, não será a esquiva do processo, mas será um enfrentamento sábio, né? Uma mente sábia ali que a gente chama também na DBT, que é uma das contextuais, uma das linhas contextuais da TCC, em que essa pessoa, ela tem o emocional, ela tem o racional, e qual é o equilíbrio? Então, quando estamos falando em tratamento dentro da psicologia, a gente está buscando que essa pessoa encontre o seu equilíbrio. Qual é o meu ponto ali que eu, de fato, tenho que lidar com as emoções, tolerar minhas frustrações, minhas incertezas, e quem sou eu nesse processo? O que eu vou fazer diante de tudo isso? E aí queria ouvir aqui um pouquinho, então, dentro da psiquiatria, quais seriam as comorbidades também, as outras condições associadas a esses dilemas de compulsão. Você falou, né, Natasha, agora sobre estar com a consciência no presente, no aqui e agora. E justamente as comorbidades, muitas vezes elas vêm antes do desenvolvimento da compulsão alimentar e às vezes depois. Então, se eu estou muito ansiosa, preocupada sempre com o futuro, né? Então, aquela mulher que é mãe, tem que cuidar de casa, que tem uma vida profissional, né, para dar conta. Às vezes, ela chega no final do dia e não consegue, está sempre preocupada com os outros, com o trabalho. Então, como é que ela vai ter um momento que ela vai parar, analisar as próprias emoções e aí conseguir direcionar de uma maneira mais saudável o que é que ela vai fazer com aquilo, né, com aquelas emoções? Então, acho que tratar, primeiro, as comorbidades, muitas vezes, isso é essencial, antes de olhar para esse comportamento alimentar. Da mesma maneira que uma pessoa que está deprimida, né, que ela está sem energia, com uma tristeza, uma apatia muito grande, ela não vai ter nem motivação, nem disposição para entrar nesse processo. Então, a gente precisa tratar o humor dela primeiramente. Muitas vezes entra aí a questão de que o único prazer acaba sendo a comida. E aí vem todo esse processo que a gente tá conversando. E vem aquela questão também de a gente tentar encontrar junto com o paciente um outro prazer que não prejudique a saúde dele, né? Então eu digo, quem não tem ansiedade hoje, né? Então, eu sou uma pessoa que eu já fui muito ansiosa, mas hoje quando eu percebo que eu estou começando a ter uma ansiedade, para mim o que faz muito bem, sem prejudicar a minha saúde, é a atividade física. Então, a atividade física, ela é algo que estimula muitos hormônios positivos, serotonina, adrenalina, e aquilo ali começa a fazer você vir ter pensamentos positivos. Leitura de um livro não é um hábito ruim, é um hábito ótimo que vai te trazer conhecimento, vai te trazer entendimento. Então a gente desfoca da comida, né? Não fica só a questão alimentar, né? Então outros hábitos bons que não prejudiquem esse paciente, eu acho que também é essencial, né? Não sei como vocês veem, mas acho que é muito essencial. Cada pessoa vai encontrando ali as suas estratégias de enfrentamento, né? Então, a gente tem, claro, tratamentos aí que estão na literatura científica, né? De trabalhos aí, por exemplo, como eu citei aqui do Mindfulness, né? Cada um ter aquele momento ali, algumas pessoas vão encontrar esse momento de introspecção. A atividade física já é bem reconhecido também na literatura, yoga também tem estudos mostrando. Então, tem sim vários caminhos e cada pessoa no processo individual, ela vai precisar ir encontrando quais são as suas estratégias, porque se diz na TCC, um dos grandes
lemas aí é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Para isso acontecer, ele precisa encontrar quais são os seus caminhos. Então, como que eu me regulo diante dessa situação? Como que eu não fujo nessa situação? Né? Qual é o gatilho para isso gerar a minha ansiedade? Eu já conheço os meus gatilhos e já sei quais são minhas estratégias. Então, isso vai ser de uma forma individualizada, né? E a gente vai trabalhando ali individualmente com o paciente nesse caminho, para ele encontrar-se a si mesmo. Sim, e neurobiologicamente falando, a serotonina é o neurotransmissor que está envolvido nesse processo inicial, desse pensamento obsessivo sobre o comer, né, que gera essa ansiedade. Então, aí entram essas estratégias de controle de ansiedade, o mindfulness, estar presente, e depois que ela não consegue, ela cede, né, ao comportamento alimentar, a busca pela comida, e aí vem a liberação de dopamina para aliviar essa ansiedade inicial. Então, aí entra a outra estratégia, como você falou, né, Mona Lisa, de encontrar atividades, momentos prazerosos, e atividade física, qualquer uma é super recomendada, importante e já é ótima, mas atividade física em grupo que tenha um desafio pessoal, isso libera mais dopamina ainda, então ajuda ainda mais nessa questão do controle de todo esse processo da compulsão alimentar. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm tirado fotos, inclusive nas redes sociais, mostrando momentos de vida e colocando lá, essa é a minha terapia. Então, um momento que está passando com o cachorro, fazendo coisas aleatórias. E dentro da psicologia a gente tem levantado essa bandeira que sim, muitas vivências elas são terapêuticas, São elas bem ajudam, importantes, ir né? ao salão, fazer um autocuidado ali, são importantes sim, momentos valiosos, mas nem tudo é terapia, porque a terapia é aquele momento em que você vai se deparar com você mesma, você vai se confrontar ali com a sua história, com as suas emoções, com os traumas que podem existir, com o luto que pode estar aí disfarçado. Então, a terapia é um momento individualizado, é um momento a gente fala também, um pouco cirúrgico às vezes, né? Então, é importante a gente ter essa clareza. Né, e que muitas vezes a pessoa, ela nem sabe, né, que tem aquele trauma, aquela vivência talvez de uma negligência na infância, e aí é que vem o profissional da psicologia, terapia, com toda a formação e instrumento para conseguir identificar padrões, né, crenças disfuncionais que a pessoa muitas vezes vem ao longo da vida. Uma paciente adolescente, gente, que foi muito legal, assim, ela tinha uma compulsão, ela veio, né, então a mãe dela trouxe ela para o consultório e ela contava calorias de tudo que ela comia, ela contava calorias e ela consumia apenas batata e frango, apenas isso. Então, o que nesses casos eu gosto de trazer? Primeiro, como a gente já comentou, desfocar da alimentação e entender que a alimentação ela não é apenas calorias, e sim toda a questão de nutrientes que traz para essa paciente. Então, quando a gente mostra o porquê que ela vai começar a consumir o que ela vai consumir, seja uma salada, seja uma proteína diferente, a gente está trazendo como que esse alimento vai nutrir o corpo dessa paciente para ela conseguir, inclusive, começar a pensar melhor. Como que esse intestino vai melhorar, como que o sono dela vai melhorar. Então, com essa paciente, a gente fez um tratamento bem legal. Nesse sentido, ela voltou, fizemos 6 consultas, um tratamento bem completo, ela voltou depois de 1 ano
e ela voltou mais animada. Ela disse, olha, como o meu intestino está funcionando melhor. Então, ela realmente desfocou da alimentação, desfocou das calorias. Ainda temos alguns pontos para trabalhar, que sempre fica algo, né? Então, é um tratamento constante e manutenção, principalmente. Mas o importante é que ela desfocou das calorias. Então, ela começou a entender que os alimentos podem trazer outros benefícios. Né? Então, como ela vai se comportar melhor no sentido de pensar, né? Então, a nutrição nessa parte, ela é maravilhosa. Um prato colorido já traz aquele prazer de você olhar, de poder comer um doce sem culpa. Então, é a gente saber ter o equilíbrio e, junto com o paciente, fazer esse trabalho. Então, eu acho incrível essa parte da nutrição junto com todas vocês. Carol, tem algum exemplo também de um caso que você tenha trabalhado? Tem uma paciente, uma adolescente também. Na verdade, agora ela já é uma adulta, mas ela iniciou comigo na adolescência. Ela chegou no consultório devido aos sintomas ansiosos e aí acabou aparecendo também a compulsão alimentar. Então, ela é de uma família que tem muitas pessoas que são obesas. A mãe, ela sempre se cuidou e aí, às vezes, até por um outro extremo, assim, né? De um perfeccionismo e uma obsessão por magreza. Então, sempre trouxe essa pressão para dentro de casa com esse viés da estética, do corpo desejável e desde muito cedo fazendo dietas muito restritivas, porém isso não se sustentou, né? Então ela acabou desenvolvendo compulsão alimentar, também acabou vindo junto com a obesidade e já fez uso de diversos medicamentos e agora, quando ela estava no cursinho pré-vestibular, essa ansiedade, essa pressão e essa autocobrança aumentou ainda mais e aí foi quando intensificaram os episódios de compulsão, mas ela acabou passando no vestibular. Hoje ela está morando sozinha, inclusive isso era uma preocupação da família, se sozinha, se em casa, com controle, ela já tinha tantos episódios, imagina sozinha que agora ela vai poder comer o que quiser, mas foi justamente o contrário, e a gente observa que esse é o padrão, né? Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, que está dentro dos nossos valores, do nosso propósito, nós nos sentimos melhores, a questão da autoestima, a autocrítica diminui, e aí tudo isso acaba favorecendo para um ambiente que fica mais fácil autorregular as nossas emoções e a vazão passa a não ser mais a comida, e assim, e sim outras fontes de prazer. Então, foi assim que ela conseguiu, a melhor fase do tratamento foi nesse momento em que ela estava morando sozinha e fazendo a faculdade, que fazia muito sentido para ela e trazendo muito mais satisfação. Sim, quando a gente pensa em regulação emocional também, trago aí a lembrança de uma das falas de Marsha Linehan, que é uma das autoras aí de uma das linhas da TCC, que é a DBT, e ela fala que nós precisamos construir uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida, para ser vivida, eu preciso ter esse olhar para dentro de mim. O olhar onde eu vou encontrar quais são os meus valores e quem sou eu no mundo. Então, o que você fala, no momento em que ela se expôs a uma situação que ela via que ela era capaz, então ela flexibiliza aquela crença dela de incapacidade. Será que eu não sou tão boa assim, realmente? E a autoestima, ela é um ponto que muitas vezes cega as pessoas de verem a sua capacidade, porque no momento em que eu acho que eu não sou capaz, que a minha autoestima é lá embaixo, isso pode fazer com que a minha vida seja uma sobrevivência, seja uma sobrevida. Então, como construir essa autoestima forte também é um dos pontos que eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes.
trabalho ali com elas, lembrando que a autoestima ela é formada desde a nossa infância, ela não aparece do nada. Então, desde que nós somos crianças, a nossa criação, o que nossos pais ali nos trouxeram de experiências e como a gente interpretou o que os nossos pais nos deram e depois os diferentes ambientes sociais que cada pessoa foi tendo, tudo isso vai formando esse adulto que pode ser um adulto saudável ou um adulto com seus traumas e suas dificuldades, suas angústias que podem ser compensadas dessas formas que a gente está falando aqui. Então, a autoestima ela é uma construção, ela é um processo que às vezes a pessoa pode pensar, mas eu sempre fui assim. Então, às vezes até a pessoa que come muito, é muito comum a gente ouvir essa fala, mas eu sempre comi muito, isso já é a minha personalidade. Mas nós não estamos falando aqui sobre a personalidade, mas sim sobre tudo o que acontece dentro dessa pessoa, dentro dessa personalidade, em que tem uma história por trás, como que eu fui construída. E quem disse, como eu também amo dizer para as minhas pacientes, quem disse que daqui para frente não pode ser diferente? Então, a única condição é a gente estar vivo para poder reescrever a nossa história. Então, a gente sempre fala, eu só preciso do meu paciente de olhos abertos, respirando, que a gente vai repensando aí emoções, a gente vai ressignificando histórias e sim, é possível. Nem tudo é a minha personalidade, e sim também as interpretações, as escolhas que cada um foi tendo que fazer ao longo da vida. Então a gente precisa revisitar isso para essa autoestima sim poder ser saudável, e o nosso trabalho é reconstruir a autoestima. Essa paciente, ela falou justamente isso, que agora ela se sente capaz. E aí ela não estava falando só da faculdade em si, né? Mas de toda a vivência que ela está tendo em relação ao comportamento alimentar, e essa história, essa trajetória foi construída em terapia, com a Nutri. Ela também fez uso de medicamento para controlar a ansiedade, para controlar esse impulso do comer, consultou também com o endócrino, né, porque ela acabou tendo a obesidade também, então precisou sim por um tempo fazer uso do medicamento. E esse é um outro ponto importante, né? A gente falar sobre essa obesidade no transtorno de compulsão alimentar, porque 70% dos pacientes com compulsão alimentar, eles desenvolvem a obesidade. E pacientes que têm os dois diagnósticos, eles têm uma chance 6 vezes maior de desenvolver outras comorbidades ainda. Então, esteatose hepática, síndrome metabólica e outras doenças relacionadas a todo esse comer disfuncional. E pela sua fala, a gente vê que cai um pouco por terra aquela frase de falta é força de vontade, né? Então, nem tudo depende só da força de vontade da pessoa. Então, tem questões biológicas que também acontecem. Genéticas, hormonais, hormonais. Então, são muitas combinações que vão além da força de vontade. Exatamente. Então, não é uma simples falta de vontade, por isso que eu como. Mas é um comer que tem muita coisa envolvida aí por trás, e a gente precisa visitar tudo isso, né? Inclusive aí o auxílio também de medicações que sejam importantes. Então, diferentes trabalhos aí que vão sendo integrados para que cada pessoa tenha um resultado. Sim, é uma complexidade grande, né? E por isso que o tratamento multidisciplinar é fundamental. Para que esse paciente, essa pessoa tenha sucesso, tenha qualidade de vida, né? Volte a ter prazer em comer, em se vestir, em trabalhar. Se olhar no espelho, exatamente, levantar da cama, né? E aí que eu digo que é muito importante as fases do tratamento, porque às vezes o paciente chega já querendo modificar tudo de uma vez, e não é, são fases do tratamento. Por exemplo, depois que o paciente chega nessa fase de que ele entendeu que tem algo a ser tratado, aí sim eu posso entrar com tirar o desfoque, a primeira fase, e a segunda fase entrar com uma alimentação estratégica,
para ir o objetivo daquela pessoa, mas depois que o foco saiu, né, que ficou leve, que ela entendeu que tem algo muito maior por trás de um emagrecimento, por exemplo, que ele vai ser uma consequência de todo esse tratamento multidisciplinar. Nunca é o objetivo principal, né? Nunca é o objetivo principal, ele é secundário, né, então é o último dos objetivos, porque tem muita coisa antes disso, né, e ele não é o principal foco, né, ele é um secundário. Então, entendendo toda essa dificuldade e complexidade e o quanto em consultório nós também nos frustramos, né, em tratar esse paciente isoladamente, sem esse suporte, e não só o suporte, mas a coesão da equipe, né? Sim. Um diálogo frequente, entendendo todos os pontos, os né? detalhes da vida desse paciente. Então, essa equipe coesa faz toda a diferença no tratamento. Por isso que nós, a partir de agora, resolvemos nos unir, mulheres determinadas a ajudar outras mulheres, né, a enfrentar essa dor que é muito mais frequente do que a gente imagina, né, mas que tem caminhos de possibilidades de melhora, de obtenção de prazer e qualidade de vida. Sim, olhando para todos os aspectos da vida dessa paciente. Então, a gente se uniu justamente para isso, para trazer qualidade de vida, né, para essas outras mulheres. O nosso programa, carinhosamente chamado de Programa Levemente Balance, ele então está à disposição de vocês, onde nós vamos acompanhar individualmente cada caso, cada história, cada dilema e montar um plano terapêutico individual ao seu caso, para que todas nós possamos te acompanhar e potencializar os seus resultados, que você consiga ver o avanço dentro de você, ao seu redor, e não precisar mais buscar maneiras alternativas de tentar abafar um problema que está enraizado aí dentro de você. Então você não precisa mais caminhar sozinha em todo esse processo. Então eu, Natasha Saif, psicóloga, especialista em saúde da mulher, junto com a Monalisa Rossi, nutricionista, também especialista em saúde da mulher, e Caroline Canebuçu, nossa querida psiquiatra também, junto com os nossos outros profissionais da equipe, vamos te acompanhar no programa Levemente. Vamos deixar aqui abaixo o link para você entrar em contato conosco.